o que que uma pessoa novata no mercado das licitações quer abrir uma empresa, né? Muitos deles eu recomendo que seja um MEI, por alguns benefícios aí. O que que essa pessoa precisa se atentar antes dela decidir abrir um CNPJ? Vamos lá. Boa noite, meu nome é Leandro, eu sou contador há 25 anos, eu tenho um escritório de contabilidade em Campinas, né? E eu sou parceiro da Amanda. Então, a gente está fazendo uma parceria legal aí, então, no intuito aqui é de tirar a dúvida de toda a galera aí, né? E respondendo a sua pergunta, né? O primeiro ponto de tudo é esse empresário ou esse empreendedor que está começando a vida agora, é ele realmente ter uma noção de faturamento que ele está previsto a faturar, tá? Qual que é o valor, qual que vai ser o ticket médio dele? Ele tem esse valor ou agora tudo tão indefinido que ele não sabe para que lado ir, né? Então, o primeiro ponto de tudo é igual você já deu início já, para ele não ter tanto custo, para ele realmente começar algo sustentado, né? Algo alicerçado. Então, começa como a MEI, né? A MEI hoje ela pode faturar até 81 mil ano, tá certo? Para o ano que vem já tem um benefício aí que vai subir para 130 mil, né? E para esse ano, né? Vamos falar, esse ano já está acabando, né? Esse ano ela pode ter, ele pode ter um funcionário, ele pode até contratar um funcionário. Para o ano que vem, já vai poder ser 2 funcionários, né? Então, além de aumentar o faturamento, né, a média de faturamento, ele vai ter essa possibilidade de contratar 2 funcionários aí. E aí, enfim, né? Aí começa a vida do empreendedorismo no país, né? Então, realmente, o que ele vai precisar saber nesse momento, né? Qual que vai ser o modelo de negócio dele? Ele já tem, com certeza, ele já sabe o que ele vai fazer, certo? Né? Mas qual que é o custo dele para ele manter essa MEI hoje, tá? Qual que é os benefícios que ela vai ter? Então, o que ele vai ter? Então, assim, hoje, para ele manter uma MEI hoje, ele vai ter um custo aí de R$60 por mês, tá? Então, enfim, né? Esse é o que ele vai ter direito a esse faturamento, né? De 130 mil, e vai ter também uma contribuição para a Previdência Social aí de um salário mínimo, né? Então, esse é o atrativo do MEI aí para quem está iniciando, né? Então, Amanda, quer compartilhar algo? Não, eu estou vendo 2 dúvidas aqui que eu achei interessante em relação ao MEI aqui no chat. Não sei se você chegou a ver. A primeira pergunta aqui, acho que é a Salete, né? Ela está perguntando sobre se ela pode emitir uma nota fiscal de prestação de serviços referente à assessoria. Olha, Salete, a assessoria ela não entra como atividade do MEI, tá? Então, essa atividade ela já exclui a empresa do MEI. O que o MEI tem que tomar muito cuidado? Porque tem algumas atividades que a pessoa, na hora que o contador vai colocar, só fazendo um adendo que o Leandro falou, muitas vezes o pessoal começa a emitir nota e entra nesse assunto aqui que ela está perguntando sobre assessoria. Várias atividades não são pertencentes ao MEI. Então, uma das primeiras coisas que a pessoa tem que ter noção na hora que ela for abrir o MEI, qual a atividade que ela vai exercer. E isso quem vai poder ajudar a pessoa vai ser o contador, porque existe uma lista gigantesca de atividades que podem ser aderidas ao MEI. Mas vamos supor, digamos que ela já tem aí, ela quer prestar um serviço, ela já tem um contrato, né? Ela automaticamente, pelo serviço de assessoria, ela já seria excluída do MEI, tá? Ela já não poderia entrar mais no MEI. Tá bom, Salete? Tem uma outra pergunta também, que a pessoa está perguntando aqui sobre estourar o limite. Deixa eu ver aqui. Ela está falando aqui que ela chegou ao 94 mil no ano, né? E como é que fica a situação dela para 2022 aí?
ela está dentro aí ela não está nem dentro dos 20%? Tá, né? Ela está dentro dos 20%. Tá, ela está dentro dos 20%. Uhum. Ela está dentro dos 20%. Então, ela vai recolher o adicional, né? Dessa diferença de 81 mil para 94 mil. Mas a dor dela é que para o próximo ano ela vai ser desenquadrada do MEI, né? Então, esse ano ainda ela permanece no MEI e para o próximo ano ela vai haver o desenquadramento aí automaticamente também. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Deixa eu só fazer um adendo a essa questão. Eu já tive o caso de 2 alunos nossos aqui que eles perderam algum prazo, eles passaram o faturamento do MEI, e aí eles não fizeram alguma parada lá, que eu não entendo muito bem o que é. Eu só sei o seguinte, no final das contas, quando ele tentou desenquadrar de MEI para ME, ele teve que pagar um monte de imposto retroativo lá, né? Então, o cara teve maior prejuízo lá que ele não esperava, etc. Então, assim, para evitar que isso aconteça, vocês podem passar alguma dica? O que a pessoa tem que fazer quando ela imagina que vai estourar, ou que ela já sabe que vai estourar o prazo? Como que ela faz isso? É antes, é depois? Deixa estourar, não deixa? Se vocês pudessem explicar um pouco desse detalhe, para que as pessoas não tomem prejuízo lá no futuro. O MEI, né? O MEI, assim, hoje o MEI ele tem muitas dores e muitas dúvidas que realmente ele precisaria de um contador para orientá-lo ele na melhor maneira possível, né? Mas o MEI também ele não precisa dessa, né? A legislação fala que ele mesmo pode fazer o controle, mas aí acontece nessa situação aí, né? De não acompanhamento por parte do empresário, né? O empresário ele não tem esse acompanhamento e aí a hora que realmente aí tem uma sincronização fiscalizativa, talvez nem ele viu, né, que houve esse faturamento a mais, então, vem desenquadrando retroativamente aí também. Então, assim, esse cuidado ele tem que acompanhar mês a mês mesmo, e efetivamente, a hora que ele tiver com essa dor, ele procurar, né, um contador aí para ajudar ele na melhor maneira possível. Então, quando ele estiver chegando no limite de 81 mil, o ideal é que ele procure um contador. Já procura uma contabilidade, já vê o que é melhor para ele no momento, né? O que pode ser feito. Por quê? Porque se ele passar muito acima dos 20% do valor que pode, ele vai recolher retroativamente desde o início do ano, né? Como se ele tivesse sido ME desenquadrado. Isso. Aí vai com multas e juros, então, né? Muitas vezes a dor aí, o valor fica alto, né? Então, a alíquota também é bem superior, né, Leandro? Porque, por exemplo, se ele vai pagar R$60, quando ele é desenquadrado, dependendo do faturamento aí, ele vai pagar R$400, R$500, dependendo da receita que ele tiver enquadrado ali, né? Tá, a alíquota vai ser muito superior ao que ele pagaria no MEI. Tem um valor estimado por lei fixo desse desenquadramento aí, ou é gratuito, ele vai pagar, no caso, a mão de obra do contador apenas? Então, o MEI, a gente como profissional, a gente tem que orientá-lo e fazer da melhor maneira possível, sem custo nenhum para o empresário, tá? Qualquer contabilidade aí, ela tem que dar a consultoria, tá certo? Né? A ajuda para aquele empreendedor sem custo nenhum. Agora, se a partir daquele momento ele precisar da ajuda da contabilidade, né, para fechamento contábil, para um desenquadramento, para uma alteração contratual, aí esse contador ele tem todo o direito de cobrar os seus serviços, né? Mas claro, essa conversa inicial, né, a gente tem que dar esse suporte totalmente isento aí de qualquer tributo, de qualquer custo. Tá? Legal. Eu estava até pegando aqui no que a Amanda estava falando aí
da relação, de quem que pode, quem que não pode ser MEI. Breno, manda dúvida aí, tá? Eu vi que o Breno entrou, ele está com uma dúvida pertinente, que eu vou passar a bola aqui para quem entende do Tem assunto. uma tabela, depois se você quiser eu te mando, se você quiser colocar para os meninos, já tem uma tabela das atividades para 2022, das atividades que podem ser inseridas no MEI, tá? Legal, eu estava entrando aqui no portal do empreendedor para fazer isso agora, mas infelizmente acho que ninguém mais quer nada. Acho que a galera já deve estar em ritmo de Natal já, na verdade. Né? Não é, sabe o que é? Tá Vai fora, no final de ano, o site começa a cair demais, tem muita desestabilidade. É para você ver o que o contador passa no final de ano. Sim. Aí começa a cair muito. Verdade. Breno, segura um minutinho só. Deixa eu só ver Mas se tem mais alguma dúvida aqui também. na fila. Isso, exatamente. Tem uma dúvida Livan, aí. Né? Vou fazer a pergunta, vocês respondem, tá bom? Vamos lá. Primeiro, só um minutinho. Salete e Alexandre, respondeu a dúvida de vocês ou não? Se não respondeu, coloca aí, galera, que a gente vai responder, vai tentar abordar de outra forma. E, se vocês quiserem, vocês também podem entrar com o microfone, tá bom? Fica até melhor de explicar e vocês mesmos podem trocar ideia aí com a galera que entende do assunto, tá? Não se contenham apenas com o chat, não. Mas, por enquanto, aproveita a gente vai aí, gente. Vamos aproveitar, né, Bruno? Vamos aproveitar aí. Aproveitar que a aula aí, é para isso mesmo. Tá uma aula quase que personalizada aqui para pouca gente hoje, então tem que aproveitar. Vamos lá, Livan pergunta, tenho em relação à tributação, eu sou MEI e comprei de um material de Santa Catarina e moro em Manaus. Minha empresa tem inscrição na Suframa, de 0 IPI. Não sei o que é Suframa, mas vocês devem saber. E ICMS também, 0. Tenho que apresentar a nota de entrada na Cefaz. Vou ter que pagar algum imposto quando entrar? Aí fica para vocês aí responderem. Pergunta complicada essa, hein? Se vocês quiserem reler aí, fiquem à vontade. Enquanto isso... Pode abrir no microfone? Posso sim, Salete? Só um minutinho, tá bom? Eu vou responder, mas assim, com base numa experiência, não quer dizer que nesse caso, qual que é o nome do aluno? É o Livan. É Livan, né? Olha só, é Livan, né? Livan. Isso. Vou falar mais ou menos com base no MEI que eu atendi aqui de outro estado. Ele teve que pagar, sim, a tributação, tá? Como você é do MEI, a gente teria que fazer uma análise. Isso varia muito de estado para estado também, viu, gente? Mesmo que o MEI seja federal, mas alguns estados eles costumam cobrar sim. Pelo que eu estou entendendo, é que ele quer saber se tem que pagar o imposto, né? Eu estou entendendo que ele quer saber se quer comprar, ele vai ter que pagar o imposto sobre essa mercadoria. Teria que analisar a nota fiscal, o MEI, se ele entraria na tabela de isenção aqui também. Isso aqui teria que ser uma consulta mais assim... mais específica. Né? Não teria como... Aí a gente vai precisar do NCM também. Exato. Então, assim, qual é o tipo de produto, né? Se tem protocolo no estado ou se não tem. É uma pergunta mais complexa que precisaria de um tempo para responder em cima do produto dele, tá bom? A pergunta dele é se tem que pagar algum imposto quando entrar o material, né? Quando que assim, pode ter o diferencial de alíquota, enfim, exato. Né? Mas aí tem que ver o estado lá, e tem que ver o produto. Tem que consultar a legislação do estado, o produto, não, e fazer o produto, cruzamento. Né? E o produto dele, o NCM, né? Quantos NCMs que tem isenções, outros não, outros tem substituição tributária, ou tem diferencial de alíquota. Então, assim, essa pergunta dele, se ele quiser depois compartilhar com a gente a nota fiscal dessa entrada do produto, a gente tem uma condição de dar uma resposta posterior para ele melhor, tá? Legal. Mas tem que ser algo mais específico aí, tá bom? Sim. Legal. Muitas coisas, né? Acredito que na contabilidade, na consultoria em licitações é assim, na contabilidade imagino que também seja. Tem muita coisa que você só vai conseguir dar uma resposta quando você pegar a parada e fazer o cara crachar, analisar a fundo, né? Isso aí. Essa deve ser uma dessas situações. Se tiver eu até brinco, né? Deixa eu saber a sua doença para me te dar o remédio certo, né? Porque não tem como eu te receitar uma coisa sem saber, né? Essa questão de você é de um estado e você compra um produto que é de um outro estado e vai entregar no outro estado, isso é possível, mas aí tem essa questão
do ICMS, né? De você ter que fazer essa diferença do ICMS, diferença da alíquota, não sei o nome técnico para isso, mas enfim. É isso mesmo. O Serra que está cuidando da nossa empresa que faz isso, e a gente optou, inclusive, fica a dica para vocês, né? A gente começou a vender com a nossa empresa recentemente também, a gente tem a empresa faz um tempo, mas recentemente só que a gente está pegando com a mão na massa mesmo para poder fazer, e a gente optou em começar pelo estado de São Paulo somente, né? Então, a gente faz tudo aqui dentro do estado para a gente ir aprendendo aos pouquinhos também. Então, a galera que está começando agora, pensa nessa possibilidade. Você fecha um pouco o leque, mas você não começa da maneira mais difícil, né? Você começa da maneira mais simples. Então, assim, eu não sei se é o caso do Livan, né? Ficar somente em Manaus ali e tal, mas de repente pegar no máximo ali os estados adjacentes, porque aí você precisa saber menos das legislações, porque vários estados e municípios também têm legislação própria. Então você específica, aí você, quando você abre muito, né, você vai ter que saber um monte de porém, um monte de regrinha, e aí você torna o processo um pouquinho mais chatinho no início, né? Mas, enfim, e vai precisar do contador, né? Porque, por exemplo, de um estado para o outro tem diferença de alíquota, cada estado, sul, sudeste, centro-oeste, as alíquotas são diferentes, tem 7%, tem 12%, tem 18%, então tem produto que vai ser isento, aí nesse caso ele vai, se a pessoa ela abrange muito leque, vai precisar sim de contador. Porque olha até para a gente ter consulta, né? Oi? Olha o que o Livan compartilhou aqui, ó. Ele comprou de vários fornecedores, tá certo? E só 3 teve problema, né? Então, você viu só que até o tipo de fornecedor, né, pode te trazer, né, uma carga tributária diferente do outro. Enfim, né, tem que saber como é que ele está enquadrado. Salete, eu vou abrir o seu microfone agora, tá bom? Só porque a Salete está na fila aí, tá bom, Breno? Depois da Salete vem o Breno, então, com a dúvida dele, beleza? Só para a gente falar da fila aqui. Vamos lá, Salete. Eu mandei permissão aí para você desmutar e tudo mais. Fica à vontade aí para fazer sua pergunta. Vê se você consegue liberar aí. Enquanto isso, eu vou abrir o Breno, então. O Breno, que já é o próximo da fila, ele tem uma dúvida interessante que ele estava conversando comigo na semana passada. Pode desmutar aí, Breno. Já mandei o convite. Opa, tá ouvindo aí? Eu tô ouvindo. Beleza. Boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite, boa noite. Minha dúvida é que meu pai, ele tem uma empresa que já tem 20 anos já de mercado aberto, que o KNAI principal dela seria o comércio varejista de material de construção, entendeu? E eu queria fazer a adição dos KNAIs secundários, construção civil, abrange muita coisa, máquinas pesadas, aluguéis e tal, que meu pai também tem. E quando eu cheguei no contador, ele falou que não poderia adicionar esses KNAIs, né, na mesma empresa, porque a Cefaz não permitia esse tipo de alteração. Eu queria tirar minha dúvida se ele está correto, que ele não me aprofundou muito se teria como fazer outra coisa, até porque eu queria pôr atestado na mesma empresa por conta já da quantidade de anos que está aberto, né? E não fui solicitado como deveria, eu acho, né? Porque ele deveria dar mais um suporte, até abrir um horizonte para mim, falar, não, vá por aqui, eu vá por ali. Eu fiquei meio perdido nesse meio termo aí dele. Quer responder, Amanda? Você quer que eu responda? Se você vê que precisa... Vamos lá, Breno, vamos lá. É assim, no meu entendimento, sim, você pode incluir outros KNAIs, sim, como secundário, tá? Você pode ter um shopping center dentro da sua empresa, sem problema algum, ou seja, todo o segmento que você gostaria de ter, tá? A única coisa que você tem que tomar um pouquinho de atenção é o zoneamento, né, a parte de zoneamento da empresa do seu pai atual, se ele é compatível de receber outros segmentos. Então, você teria que fazer essa análise, né, junto à prefeitura, para ver se aquele segmento que você quer,
ele pode ser no endereço atual do seu pai, mas sim, respondendo, dentro da sua empresa você pode ter tanto a prestação de serviço, tanto o comércio, você pode ter todos os segmentos que você achar pertinente para o seu negócio. Só que também você tem que tomar um pouquinho de cuidado no caso de centralizar um faturamento somente em uma única empresa, em um único CNPJ. Por quê, Breno? Porque você faturando mais por aquele CNPJ, mais imposto você vai pagar. A sua porcentagem tributária vai subir. Então, assim, tem que entender muito bem o seu negócio, o seu projeto, né? Mas, respondendo a sua pergunta, eu entendo que é possível, sim, uma única empresa ter vários segmentos, tá? O que eu falei com o Breno até, eu vou compartilhar uma coisa com vocês rapidamente, só para vocês entenderem. E todos esses CNPJs que estão aparecendo aqui, todos esses CNPJs, né, esses quinais aqui que estão aparecendo aqui na tela, os quinais que de uma única empresa. Na minha empresa, exatamente. Na nossa empresa que vende para o governo, eu tenho desde manutenção elétrica aqui, um monte de coisa. Para quem participa de licitações, né, é uma prática comum. Normal, né? É normal. Geralmente tem aqui, ó, pelo menos 50 quinais, pelo menos, né? Material de construção, tá vendo? Então, assim, possível Agora tem que ver esses detalhes aí que o Leandro tributação, falou, né? Mas também talvez tenha que ver a questão da tributação, né? Também. Porque vamos supor, se é uma empresa que está no Simples Nacional, um exemplo, não quer dizer que é isso, tá? Teria que analisar qual tipo de enquadramento que a empresa também está, né? Não sei. Falar não de cara também não poderia falar, tinha que dar uma resposta plausível. Porque, por exemplo, claro. a atividade vai ser aprovada no local ou não vai ser aprovada no local? Bom, eu estou em BH. Aqui tem município que é mega chato de aprovação de determinadas atividades. Já tem município que é muito tranquilo. Muito também da questão da tributação. Então, vamos supor, já está no Simples Nacional. Ele vai fazer umas inclusões de atividade que vai excluir a empresa do Simples, mas também volta a falar, não é pertinente de já falar não de cara. Vale uma análise ou talvez abrir um outro CNPJ. Exato. Mas como eu vi que ele tem interesse, né? Essa questão do zoneamento, né? Acho que isso é bem importante, né? Tem lugar que a empresa está sediada que só é residencial. Tem lugar que é misto, né? Residencial e comercial, enfim. Sim. Então, tem que ver isso daí. Mas eu acho difícil, cara, sendo sincero, assim, eu já peguei vários clientes nossos aqui, os caras conseguiram mudar de boaça, entendeu? Sim. Enfim, não sei, tem que trocar uma ideia com o seu contador mais a fundo aí para ver o que está pegando. E entender o porquê que ele falou não, né? Ele tem que ver no porquê. Por que que ele falou que não teria como? Ele falando por quê, aí dá para confrontar, né? Isso. E essa questão do faturamento, eu concordo com o Leandro, né? Acho que eu até falei isso com o próprio Breno, inclusive, que uma das estratégias que a galera usa é justamente isso. O que acontece? ME, MEI e EPP tem benefício em licitação. Tem licitação que é exclusiva, né? Só para ME, MEI e EPP. O cara que não é isso, ele não consegue nem participar. Então, quando a empresa está vendendo muito, eu tenho um cliente aqui que ele já está no 4º CNPJ dele, de tanto que a gente vende licitação, sem brincadeira. Claro que ele não vende só em licitação também, né? Não vou falar que ele só vende licitação, mas ele já está abrindo o 4º CNPJ. Tem um CNPJ no nome do pai, outro do filho, outro da filha, outro da mãe, daqui a pouco chega na avó. Por que que ele faz isso? E a gente orienta que ele faça. Porque se o cara ele pega um único CNPJ e fatura tudo aquilo lá, ele deixa de ser EPP. Deixando de ser EPP, tem licitação que ele não consegue nem participar. Então, o que ele faz? Ele vai fazendo uma gangorra. Quando um está estourando, ele vai jogando o faturamento para outras empresas, tá bom? Então, essa é uma estratégia aí para... Não precisa fazer isso logo de cara, claramente, mas o dia que você começar a vender muito, né? Que eu acho que é o segmento do Breno, segmento de construção civil, né? Construção civil e tudo mais. Civil já faturamento alto. Exato, você pensar em futuramente ter outras empresas aí, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para as dúvidas aqui. Salete, você não está conseguindo abrir o microfone? Eu vou responder sua dúvida, então. Seguinte, deixa eu só achar aqui.
Eu vi que você mandou uma pergunta que não estou achando agora, mas é o quê? Como que você faz para você emitir nota fiscal de consultoria? Eu vou dar o meu pitaco aqui, depois vocês complementam se vocês quiserem, tá bom? Mas é o seguinte, vou dar o meu pitaco porque isso aconteceu comigo, né? Quando a gente abriu a Magna, a gente começou direto com uma ME, coisa que eu até me arrependo, porque quando eu comecei, a gente não faturava muito, porque está começando e já tinha que sair logo pagando o contador todo mês. Já tive que pagar 2,5 conto para abrir a empresa, depois mais 400 conto todo mês. Então, eu não recomendo. O que você faz, Salete? Como não dá para ser MEI, o que eu recomendo para o pessoal? Fiz uma live sobre isso semana passada, inclusive. Depois vocês assistem lá. A live o que eu faria se eu estivesse começando hoje. Você pode começar como pessoa física mesmo. Para você ser consultor, você com uma procuração, você consegue representar essa empresa sem problemas. E aí, se a empresa pedir nota fiscal, não vai ter jeito, você vai ter que abrir uma ME direto, tá bom? Mas o que eu recomendo é tentar trocar uma ideia com essa empresa e tentar fornecer um recibo de pagamento de autônomo, que é você como se fosse um recibo, uma nota fiscal de pessoa física, vamos arredondar aqui bem grossamente falando, tá? Então, o que eu recomendo para o pessoal que está começando agora atue como pessoa física, pega a procuração, vai atuando lá, e se a pessoa pedir, você dá um RPA para ela, tá bom? Porque dessa forma, você não precisa abrir uma ME e não precisa ficar pagando o contador. Beleza? O Brunão, mas aí eu só faço um adendo aí, né? Interessante o seu conselho, mas o valor também desse contrato, né? Que a pessoa vai fechar. Bem observado. Porque se for um valor já alto aí, né, temos que fazer um estudo, porque senão ele vai perder do imposto de renda e no INSS. Vai ficar bem mais... E o ISS também, né? E o ISS que vai ser também tributado em 3 impostos. Quando é assim, a gente costuma fazer o quê? Olha, igual o Leandro falou, o valor do contrato, faz uma simulação das alíquotas, se é melhor o RPA ou se é mais viável a nota fiscal, entendeu? Porque mesmo o conselho que você está dando aí é válido, mas só se for um contrato bem baixo, porque se depender do valor não vale a pena, não. Ou seja, menos dentro da isenção do imposto de renda, ou seja, 1.900 e pouquinho aí, né, mano? Pergunta de leigo. Dá para emitir nota fiscal como pessoa física? Claramente não, né? Só o RPA. No estado de São Paulo eu desconheço. Agora, aqui também em Minas não aceita não, é só RPA. Então, dependendo do tamanho do contrato, essa é uma informação que nem eu sabia. Então, eu já estou perguntando para mim. Dependendo do tamanho do contrato, não vale a pena o RPA. Não vale a pena, porque o seu tomador de serviço, para ele fazer o que é certo, ele vai ter que recolher seu INSS, seu imposto de renda pessoa física e seu ISS. Então, a soma desses valores aí vai dar uma chapuletadinha um pouquinho. Mais ou menos uns 37,5% de imposto, dependendo do valor. Sobre o valor total. E vocês têm algum número, algum palpite de o que seria um bom contrato para emitir um RPA e a partir de tal número já não vale mais a pena ou não? Eu não gosto de arriscar. Eu gosto de assim, eu falo que até 1.900 um exemplo, tá? Né? Porque o pior das hipóteses, né, Amanda, vai ter só a parte do INSS, falar, sim. Né? Então, né, essa seria um número aí, mas é complicado arriscar. Eu vou ficar em cima do muro aí. Ainda mais com licitação, né? Eu vou falar nos clientes que eu estou pegando que trabalha com licitação. O mais barato que ele pegou até agora foi um contrato de R$ 2.200. O mais barato. 2.200. Então, assim, dependendo do valor, né, já fica bem aquém disso, né? Então, eu prefiro também avaliar. E tem que tomar um pouquinho de cuidado se essa pessoa também tem outras rendas, né? Tipo aluguel, trabalha em outro serviço. Porque no ajuste do imposto de renda anual aí, ela vai sofrer mais ainda. Mais ainda. Então, entender, viu, o grande esquema é não emitir nota nenhuma e muito menos RPA, é isso? É isso aí. Já que você falou... Contador. E tem um contador de aliado, não adianta. Gente, eu falo muito assim, todo mundo precisa ter um ótimo contador e um ótimo advogado do lado, não adianta. Seja pessoa física ou seja pessoa jurídica.
principalmente nos dias de hoje. Pessoa física está caindo, principalmente agora na onda do Pix. O que eu tenho de cliente que está caindo, que está fazendo Pix para cá, Pix para lá, e que a Receita Federal já notificou, não está no gibi. Porque o Pix ele vai direto para o Banco Central. Então, antes, quando a pessoa estava emitindo, vamos supor, ela estava fazendo só operação ali via transferência bancária, seja até diário, não tinha aquela quebra do sigilo bancário, né? A não ser que a Receita Federal solicitasse. Hoje, com o Pix, via Banco Central, isso já está cruzando as informações. Aí casa com o que ele está falando, que às vezes, vamos supor, a pessoa está tendo uma movimentação de RPA, é uma movimentação muito baixa, mas a gente não sabe. Aí a pessoa está tendo um outro tipo de movimentação na conta dela. É um parente que transferiu,